Vamos ouvir agora a vereadora Déia por 15 minutos, com direito à parte. Boa noite, excelentíssimo presidente desta casa, vereador Teixeira, excelentíssimos vereadores da mesa, excelentíssima vereadora Selma, segunda secretária da casa, excelentíssimos vereadores, todos aqui presentes nessa sessão. Primeiramente, eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre a questão do vereador Azine ter se colocado até para ser o líder do governo. E eu, como faço parte da base, tenho um enorme prazer em defender essa administração. Eu penso que o seu pedido não vai ser. Realmente não tem como, porque o senhor está na oposição desde 1º de janeiro e continue na oposição. Me dá uma parte, vereadora? Eu não vou poder, porque exatamente eu vou atender aquilo que o senhor pediu, de não ter um atraso na sessão. Então, eu gostaria aqui de agradecer a aprovação dos requerimentos, dizer que eu coloquei uma indicação hoje, que é sobre uma lei existente aqui no município, de se colocar uma placa no pronto atendimento, na funerária e em outros locais de atendimento à saúde, falando do DPVAT, do endereço eletrônico, do telefone, de como que as pessoas possam acessar, de que as pessoas não precisam de terceiros nem de escritórios para poder fazer o encaminhamento do DPVAT. Isso eu faço porque é uma coisa muito simples, mas que realmente pode ajudar muito no esclarecimento do direito das pessoas. Essa foi uma indicação que eu fiz hoje ao Executivo. Eu coloco também uma outra questão, que, como nós tivemos aqui, eu sempre gosto de colocar em toda a sessão, o quanto foi bom a redução da tarifa do transporte coletivo, e ela não é uma questão que se esgotou quando reduziu, quando o prefeito Binho, em tratativas com a empresa e numa negociação exitosa, conseguiu reduzir a tarifa de ônibus de R$ 2,90 para R$ 2,00, e o estudo falava que o aumento seria até chegar aos R$ 3,20. É uma questão nacional, todo mundo está acompanhando. Independente do tamanho das cidades, busca-se, a população exige a redução, Mairim que saiu à frente, né? Isso foi nos primeiros meses da administração, e essa discussão ela toma conta do país, porque realmente a tarifa, a Fundação Getúlio Vargas acabou de fazer um estudo e mostrando exatamente o impacto da tarifa de ônibus para as famílias de baixa renda, e principalmente para as famílias de baixa renda que estão na informalidade, porque daí elas não podem acessar nem o Vale Transporte. Então, esse estudo da Fundação Getúlio Vargas foi apresentado ontem, ele ainda está na sistematização, ele foi feito a pedido da Prefeitura de São Paulo, mas é um estudo que vai valer para o Brasil todo. E tivemos ontem a oportunidade de estar nessa apresentação e poder observar o quanto esse estudo vai ajudar também as pequenas cidades, e quanto esse estudo vai ajudar as administrações para se encontrar uma forma de que a tarifa sofra mais redução ainda. O estudo dá conta de que, se houver um aumento do valor do litro da gasolina, ou um rearranjo da CID, que é um imposto arrecadado, e que agora ele está zerado, mas esses estudos eles estão buscando fazer um encontro das contas, de forma que os 50 centavos na diferença da gasolina provocaria e seria possível de dar uma redução de 1,20 na tarifa do transporte coletivo. Então, nós sabemos que as grandes cidades fizeram reduções muito pequenas. E nós sabemos, e a gente sempre soube disso, que quando subia a tarifa das grandes cidades, as pequenas iam no vácuo, e já também, independentemente de ser um serviço que exige uma estrutura menor, eles faziam, às vezes, o reajuste quase que em cima. Nós sabemos que era dado nas grandes cidades. Se metade da tarifa é relacionado à questão da mão de obra, que envolve o transporte coletivo,
nós sabemos que isso é uma coisa que não dá para mexer, então tem que mexer nos outros itens que compõem essa tarifa. E esse estudo da Fundação Getúlio Vargas ele vai ajudar os municípios nessa fórmula, de tentar buscar que a remuneração não seja por pessoa transportada, ou se o melhor é fazer por quilômetro rodado do serviço. Então, nós ficamos muito contentes de que, no Brasil, após essas manifestações e após a colocação da questão da tarifa livre, e sabendo que nem todos os municípios vão chegar nisso, de que uma entidade como, uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas, que tem nome e é de excelência, possa ajudar os municípios a buscar uma forma de redução, que com certeza vai passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, mas que, se houver um bom entendimento e uma discussão política boa e uma articulação, que eu acredito que esteja acontecendo, vai conseguir, ainda em 2013, apontar qual que é o caminho para manter essa redução de tarifa. E que isso se transfira para a população rapidamente. Outro assunto que eu gostaria de colocar aqui é fazer o registro desse episódio tão lamentável, né, motivo de moção do vereador Abner, que todos vamos assinar com o vereador, da morte do GCM, da esposa, e também registrar aqui o trabalho mesmo da guarda da GCM, Guarda Municipal, sempre ali colaborando em tudo que foi possível, da Polícia Civil, que foi pronta, do Judiciário, e que logo eles consigam localizar essas pessoas que cometeram esse ato brutal e que deixou a todos nós entristecidos, abalados, e que a gente tenha logo o esclarecimento do caso. Bom, a outra questão que eu colocaria, e que eu falei na sessão passada, a questão a respeito do lixo, né, e que a população ainda busca informações, nem todo mundo lê jornal, temos os internautas que repassam informações, e dizer mesmo, né, que a Prefeitura agiu prontamente. Não se podia continuar pagando um serviço de coleta, transporte, tratamento de lixo, se não tinha a comprovação do tratamento, a comprovação da quantidade que era depositada no aterro. E, sem esse importante documento que comprova a realização do serviço, não podia continuar sendo pago medições a uma empresa que depois ela mesma falou que não tinha mesmo a comprovação. Nunca teve. Então, uma coisa bastante positiva nessa ação pronta do prefeito, não deixando o serviço, a população sem esse atendimento. Eu vi também a empresa que assumiu emergencialmente, isso aí é sempre bom, que qualquer empresa, em qualquer serviço essencial faça, é de recontratar aqueles funcionários que já estavam no serviço, para que não haja um problema de continuidade tão grande. A gente observa que alguns das pessoas da varrição de rua são as mesmas que estavam com a empresa anterior. A gente observa que no caminhão coletor, alguns são os que já estavam no serviço. Eles têm um conhecimento do município que é importante para a continuidade do serviço. Eu penso que, se é emergencial, logo será aberta uma licitação, e eu penso que esse novo edital tenha realmente que contemplar tudo isso que a gente tenha que acertar nesse decorrer. Nós não podemos nos esquecer que, anos atrás, coisa de 10, 15 anos, os editais de lixo, eles tinham erros muito graves, como em conter, na relação de ruas, a ser feita a coleta, ruas de alumínio, por exemplo, de outro município. Ao longo do tempo foi se corrigindo, e ainda tem coisa a se corrigir. E eu espero que eu tenho certeza, confio nesse governo, e sei que ele está fazendo um edital que vai de acordo com o que coloca tanto a lei estadual como a lei federal nessa questão dos resíduos. A outra questão é que nós encerramos um ciclo, semana passada, das conferências. Muita gente participou. As entidades participaram. Eu, em todas que eu pude comparecer, e muitos vereadores aqui compareceram nas conferências, a gente observa as associações de moradores, entidades de classe, movimentos sociais. E as conferências,
elas já estavam colocadas lá na Constituinte de 1988. Mas foi a partir de 2003 que elas começaram a acontecer a cada 2 anos no país. Nós tivemos a Conferência da Cidade, a Conferência do Meio Ambiente, a Conferência da Criança e Adolescente, a Conferência da Assistente Social, a Conferência da Cultura, e a assistência social foi a que fechou esse ciclo. Agora vai para uma etapa estadual, e depois para uma etapa nacional. Muita gente pode achar que é um excesso de conferência, mas eu digo que não, porque é uma forma da população participar. Ela tem ali um relatório, ela pode conferir em relação às conferências que foram realizadas anteriormente, daí o nome conferência, o que foi feito, o que não foi feito. Podem ser feitas propostas locais e podem ser feitas propostas que vão para a nacional, que vão para a estadual. Um exemplo, por exemplo, é a questão do imposto territorial e rural, que todos os anos a gente repete nas conferências da cidade, que as cidades têm uma discussão de que esses impostos, principalmente no estado de São Paulo, onde a maior parte das cidades são de ocupação urbana, que esse imposto fique nos municípios, pelo menos 80% desse imposto, que hoje ele não fica, ele vai para a União e depois ele é repassado para o estado e para os municípios, mas que poderia fazer o controle no município e poderia ser utilizado em várias obras no município de uma forma mais direta. Outro assunto que me traz aqui também é a questão do aeroporto que vai ser construído em São Roque. Quem acompanhou pelo Cruzeiro do Sul viu a matéria, pela Rádio Ipanema hoje, algumas rádios também da cidade de São Paulo estão tratando desse assunto. Não é ser contra a questão do aeroporto de uma forma simples ou gratuita, de jeito nenhum. Nós sabemos que o aeroporto é um item fundamental na infraestrutura de um país. Mas as coisas têm que ser muito bem feitas, porque toda obra, qualquer obra, ela causa impacto. Pode ser positivo, pode ser negativo. Se não tiver sendo fiscalizado de pronto todas as etapas, antes da obra, os relatórios e tudo mais, os impactos negativos podem ser maiores. Imagina quem mora nas proximidades. Os impactos negativos vão ser sofridos mais por eles. Se o aeroporto é um aeroporto privado, um aeroporto executivo, por que ele tem uma pista de 2.700 metros, que é igual, maior que a pista lá do aeroporto de Congonhas, né? Então, talvez sejam erros. Por que a empresa que fez o estudo ambiental colocou que a água que se utiliza na Porta do Sol e nas imediações da Itupararanga, quando nós sabemos que não é, né, que lá mesmo na Porta do Sol eles têm um manancial de água? Então, se erros são feitos, se informações são deixadas de ser dadas, isso é muito grave. É isso que tantas comunidades do entorno, quanto algumas entidades, da qual faço parte, estamos pedindo. E como nós sabemos que nenhuma obra pode começar a ser feita sem licença, nós não entendemos por que aquela obra não para enquanto a licença não é expedida. Hoje mesmo, na Ipanema, na Rádio Ipanema, foi colocado isso. Como é que está a obra sendo feita se a licença ainda não foi expedida? Tanto é, por que a CETESB não se manifesta? Por que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente não se manifesta? Nós já colocamos vários pontos em relação a isso. Só que, como a obra do outlet que está sendo feito lá perto é a mesma obra do aeroporto, eles estão tocando e não dão conta de responder. Eu penso que seja uma excelente oportunidade, na discussão dessa obra, a gente possa solicitar que, por conta de alguns impactos que eles vão causar nas imediações, que a gente consiga colocar nessa discussão e nas medidas compensatórias algum equipamento para o bairro de Dona Catarina. Eu penso que o caminho que está se mostrando seja esse. Nós temos lá ao lado do aeroporto, e um pedacinho dele é quase Porta do Sol, mas aquele é um loteamento que tem escola, está certo que a escola precisa de uma ampliação, tem um posto de saúde, está certo que poderia ser ampliado, mas o bairro Dona Catarina, nas proximidades, talvez seja um dos locais a ser colocado nessa discussão das medidas compensatórias. Não cabe, nesse caso de uma grande obra, medidas compensatórias que vão plantar lá uma quantidade de árvore, ou vão fazer uma sinalização, nada disso. Isso aí não é o caso. Eu penso que seja... Estamos falando de infraestrutura? É importante o aeroporto? Vai causar ali um impacto?
Tá bom. Então, quem sabe, um adiantamento do asfalto da Estrada Mário Covas ou equipamentos para o município para a Vila de Dona Catarina.